Recebe Shalom Aleichem, graça e paz seja convosco. Sou Marcos Oliveira Ribeiro. Vamos falar sobre o jejum e oração para tirar casta. Vejamos o texto de Mateus capítulo 17, versículo 19 ao 21, na versão King James 1611. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade, pois na verdade eu vos digo que, se vós tiverdes fé como grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removido, e nada será impossível para vocês, para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vou fazer os seguintes comentários. Muitas versões bíblicas apresentam a expressão essa espécie como esta casta. Muitos têm medo de expulsar demônios por não estarem em jejum. Muitos fazem campanhas de tantos dias de jejum para irem expulsar o demônio. Entenda uma coisa: o jejum não interfere na autoridade do nome de Yeshua, de Jesus. O nome de Yeshua, de Jesus, é soberano, independente do jejum ou não. Então, como entender esse texto de Mateus capítulo 17, versículo 19 ao 21? Quando Yeshua chamou os 12 discípulos no início, ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Vamos ver isso em Lucas capítulo 9, versículo 1, que assim diz: E chamando ele, então ele chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Assim, os discípulos já tinham, desde o início, o poder e autoridade para expulsar todos os demônios. E a forma que eles usavam era por meio da autoridade do nome de Yeshua, de Jesus. Eles diziam em nome de Jesus e davam a ordem aos espíritos malignos. Diante disso, teve uma situação específica que eles não conseguiram expulsar. Levaram a Yeshua, que expulsou o demônio da pessoa. Depois os discípulos perguntaram a Yeshua, a Jesus em particular, o motivo que não conseguiram expulsar. Então Yeshua, Jesus responde que foi por causa da incredulidade deles, que se tivessem fé poderiam remover montanha, e que esta casta, ou esta espécie, só sai com oração e jejum. Só que existe um detalhe que normalmente passa desapercebido nesse texto. Yeshua, Jesus, não disse aquela casta, fazendo referência a algo longe, ao passado, mas Yeshua, Jesus, falou esta casta, algo que estava perto. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, e Marcos capítulo 9, versículo 29, o pronome esta, fazendo referência à casta que só sai com oração e jejum, normalmente as pessoas pensam que seja o demônio da possessão, mas a palavra usada no grego para esse pronome demonstrativo, esta, faz referência a algo que estava perto de quem estava falando e, pelo contexto, faz referência à incredulidade dos discípulos. E foi essa a resposta de Yeshua, de Jesus, ao motivo que eles não conseguiram expulsar o demônio, por causa de incredulidade
que só sai por meio de jejum e oração. O jejum, ele mortifica a carne, ele mortifica a pessoa, ele quebra a casta da incredulidade que impede de exercer a totalidade do poder do nome de Yeshua, do nome de Jesus. E uma das coisas que desenvolvem a fé de uma forma intensa é orar no Espírito Santo, isto é, orar em línguas. Vamos ver isso em Judas capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, isto é, a oração no Espírito, a oração em línguas, ela faz com que a pessoa venha edificar a si mesmo, edificando a sua fé. A oração no Espírito é a oração em línguas que está de forma oposta à oração com entendimento em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, que diz: O que farei, pois? Eu orarei com o Espírito, ou algumas versões apresentam no Espírito, e também orarei com entendimento. Eu cantarei com o Espírito, ou, dependendo da versão, eu cantarei no Espírito, e também cantarei com o entendimento. Onde, no nosso caso, hoje, a oração com entendimento seria na nossa língua, isto é, na nossa língua portuguesa. Se a oração com entendimento é na nossa língua portuguesa, então a oração no Espírito é a oração em línguas. Assim, quem jejua e faz a oração em línguas edifica a sua fé, vencendo a incredulidade que impede de exercer níveis maiores na autoridade do nome de Yeshua, de Jesus. Assim finalizo esse vídeo falando que o segredo para vencer a incredulidade é o jejum e a oração, em especial a oração em línguas para edificar a fé.